Olá pessoal, aqui é o Ricardo, professor de matemática do Departamento de Economia da UEMP. Vamos falar de certas classes de funções hoje, tá? Nós vamos falar de funções de terceiro grau, funções polinomiais, que é a generalização das funções de grau N, por exemplo. Vamos falar também de função potência e funções logarítmicas exponenciais, tá? Brevemente, vamos apresentar cada uma delas e a fazer alguma análise em relação a elas, ok? Vamos lá, então. Pessoal, uma função de terceiro grau é do tipo, tá? Do tipo f de x igual a x ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, tá? Com a diferente de zero, porque se o a for igual a zero, ela vai ser uma função do segundo grau. E nós já estudamos as funções de segundo grau, tá? Da mesma forma, né, aplicando zero na função, x igual a zero na função, nós temos que a vezes zero ao cubo mais b vezes zero ao quadrado mais c vezes zero mais d me dá f de zero igual a d, né? Então, como nós vimos nas funções de primeiro grau, segundo grau, quando o f é aplicado a zero, nós chegamos na resposta do coeficiente linear ou termo independente, tá? Então, por exemplo, as funções, né, por exemplo, na economia, as funções custo, tá? Né, as funções custo, aquela função que depende da quantidade, tá? Ela é descrita geralmente, tá? Em termos observáveis, por termos empíricos, da seguinte forma: A, né? A, que, né, da quantidade produzida, né? Quantidade produzida de um fator, que é o cubo, mais bq quadrado, mais ck, mais um d. Então, deixa eu só apagar aqui e fazer aqui o gráfico para vocês, que as curvas de custo, tá? Custo total, ou custo que depende da produção, ela é descrita da seguinte forma, tá? Ela, por termos observáveis na teoria econômica, na microeconomia mais especificamente, ela é descrita dessa forma, tá? Então, vamos representar graficamente para vocês entenderem é, do que eu estou falando. Então, nós temos o seguinte, ó, no nosso eixo vertical, nós temos as variáveis monetárias, o dinheiro, né, nesse caso. Só um pouquinho que eu alterei a inclinação da régua. Alterei mais agora, deixa eu só deixar 90 graus para vocês, para deixar bonitinho. Então, olha só, aqui eu tenho meu eixo das variáveis monetárias, vou definir num sistema de eixos só no primeiro quadrante, né, porque o custo, né, tem que ser maior que zero, ou igual a zero, maior ou igual a zero, e a produção também, tá bom? Então, definido no primeiro quadrante. Só um pouquinho, deixa ajeitadinho para vocês aqui. Só um instante que estou enfrentando lentidão no sistema. Daqui a pouco eu volto ao normal. Agora sim. Então, aqui na minha variável, no meu eixo horizontal, eu tenho a quantidade produzida, tá? Olha só, uma quantidade produzida. Então, eu tenho uma função cúbica do tipo f de x igual a x ao cubo. Se eu desenhar ela num plano de mão livre, né? Uma função ímpar, eu tenho mais ou menos esse gráfico assim, tá? Então, a função cúbica, ela tem uma curvinha que faz assim, depois faz assim, tá?
ela tem, então, uma parte crescente, a taxas crescentes, depois eu tenho uma inflexãozinha aqui. Então, essa aqui é a minha função cúbica C, né, que depende da produção, tá? Se eu aplico C de zero, então não tenho nenhuma produção, não tem nenhuma quantidade de produto envolvida, vou ter o meu valor D, né, porque a função cúbica é C de Q, mais A, que é o cubo, mais BQ quadrado, mais CQ, mais D, e o D é o meu termo dependente, que nada mais é que o meu custo fixo, ok? Então, essa é uma aplicação das funções de terceiro grau. Bem, vamos mudar um pouco a história e falar de função potência, tá? Função potência. Que é a função... vamos falar um pouquinho de função polinomial antes das funções potência, porque a função potência nada mais é que uma aplicação da função polinomial onde n-1 índices são iguais a zero. Então, a função polinomial é uma função de grau n, né? Onde eu posso escrever x igual a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais pontos, reticências, mais a1 elevado a x, elevado a x não, vezes x elevado a 1, mais a zero, certo? Então, olha só, função polinomial de grau n, né, ele vai indicar o grau da função, por exemplo, se o n vale 2, então f de x, né, é igual a 2x elevado ao quadrado, mais a1x, mais a zero, certo? O A2 faz o papel do A, o A1 faz o papel do B, e o A0 faz o papel do C, certo? Então, eu posso generalizar todas as funções, né, definidas no grau n, sendo esse n pertencente aos inteiros, tem que ser um número inteiro, por exemplo, então n igual a 3, nós temos f de x igual a 3x ao cubo, mais a2x ao quadrado, mais a1x mais a zero. Então, aqui eu faço o papel do A, do B, do C e do D. Certo? Então, essa aqui é a função de segundo grau, e essa é a função, essa aqui é a função de segundo grau, essa aqui é a função de terceiro grau. Então, se eu, por exemplo, considerar A2, aqui nesse caso aqui, ó, tá vendo? Nesse caso aqui, A2 igual a 1 igual a 0 igual a 0, nós só temos f de x igual a 3x ao cubo, certo? Se eu considerar A3 igual a 1, nós temos, então, f de x igual a x ao cubo. Essa simplificação bem interessante aqui, nós chamamos de funções potência, tá? Função potência, porque nós só observamos, então, o seguinte, que a variável está sendo elevada a uma seguinte potência. Então, funções como f de x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, são funções do tipo potência. Olha só, funções potência, né? Certo? Por exemplo, f de x igual a x elevado a zero, né? Vai dar 1 aqui, certo? Então, é potência de grau zero. F de x, x elevado a 1, x, potência de grau 1, né? De grau zero, que potência de grau 1, né? Por exemplo, f de x igual a x elevado a 15, potência de grau 15, certo? Basicamente é isso. Essas são as funções potências. Não confundir com função exponencial, que vai ser a próxima coisa que eu vou explicar para vocês agora. É legal falar coisa, né? É o próximo tema. Então, vamos lá. Função exponencial. A função potência, tá? A função potência, f de x igual x elevado a n é um número inteiro, a variável está na base, tá bom? A variável está na base. Agora, uma função, aqui igualzinho, né? Uma função f de x igual a
A elevado a x, com A pertencente aos reais, qualquer número real, tá? A variável está no expoente, certo? Ótimo. Então, assim, vamos identificar umas famílias de funções exponenciais. Por exemplo, 2 elevado a x, 3 elevado a x, e assim vai. E a famigerada e elevado a x. Olha só, f de x igual a 2 elevado a x, f de x igual a 3 elevado a x. F de x igual a e elevado a x, certo? Número de olha. Então, para x igual a zero, nós temos aqui 1, 1 e 1, certo? X elevado a 1, x elevado a 1, x igual a 1, nós temos 2, 3 e olha. Então, com x igual a zero, ele passa no mesmo ponto no gráfico, tudo bem? Então, vamos tentar fazer um desenho disso, para vocês entenderem que existe uma classe de famílias das exponenciais e todas passam pelo mesmo ponto, pelo menos uma vez, tá? Quando A é positivo. Olha só, então, esse eixo aqui é meu x, tá bom? E vou girar 90 graus, minha reguinha, desenhar o eixo da f de x, que é igual a y, certo? Então, olha só. Então, aqui, f de x, aqui x, certo? Aqui é 1, bom? E de maneira bem, bem sucinta, eu vou desenhar esses, então aqui, ó, esses pontos no gráfico. Então, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, tudo bem? E aqui, então, tem, quando x igual a zero, vamos pegar aqui, pintar de vermelhinho aqui, essa aqui, certo? Quando x é igual a zero, passa pelo 1 aqui, certo? E quando o x é igual a 1 aqui, tem que passar pelo 2. Então, essa função, tá? Essa aqui é a fx igual a 2x, tá bom? Aqui, vamos pintar de verdinho, tá? Só relembrando depois, eu falo quanto vale aproximadamente o número de óleo. Verdinho aqui é 3x, então também passa por aqui, certo? Quando o x vale 1, meu camaradinho aqui vale 3. Então, essa função cresce mais rápida, tá? Cresce mais rápido. Certo? E o número de Euler eu vou pintar de azulzinho, sabendo que Euler, o valor do número de Euler é um número irracional, e aproximadamente as três primeiras casas ali é 2,71. Então, Euler aproximadamente 2, 7, 1, 8, 2, certo? Então, ele também passa por aqui e está entre a verdinha e a azulzinha, certo? Então, aqui é f de x igual a e de x, e essa aqui em verdinho é f de x igual a 3 elevado a x. F de x igual a 3 elevado a x. Opa, 3 elevado a x. Tá bom? Então, essa é a configuração das funções exponenciais. Tá? Crescente, tá? Crescente em todo o domínio, está definida entre, ela tende, né? Nesse caso, ela tende, se você fazer um estudo mais detalhado da função, ela tende a menos infinito aqui, tende a zero também, certo? Ela tende a zero aqui, quando vai para menos infinito, depois veremos ver em limites, e ela tende aqui para um número específico, tá? Ok? Então, é isso aí.
Vamos falar agora da inversa das exponenciais, são os logaritmos. Então, funções logarítmicas. Tá? Função logaritmo é f de x igual a log, né, de x na base a. Se a for igual a 10, log de x. 10 por conveniência, você não precisa indicar. Então, por exemplo, f de 0 não está definida, tá? Pelas propriedades de logaritmo. Tá? F de 1 da log de 0, da log de 1, né? A base 10 é igual a 0, não implica. F de 10, por exemplo, log de 10 na base 10 é igual a 1, e assim vai, tá bom? E, galera, os economistas sempre trabalham com logaritmo natural, porque é um logaritmo de propriedades conservadas, fácil de se trabalhar. Você pode deixar indicado esse número, né, como logaritmo natural, por exemplo, f de x igual a ln de x. Você pode trabalhar no logaritmo já descrito e não altera nenhuma propriedade de transformação. É mais fácil de trabalhar em termos de cálculo. Então, por exemplo, f de x, ln de x, já escrevi aqui, né? Tinha que ter aplicado a função, por exemplo, f de 2 igual a ln de 2, certo? F de 4, ln de 4. Se você não pode usar a calculadora aqui científica, por exemplo, ln de 2 tem um número, vai ser um número irracional, estou usando aqui a calculadora, ln de 2 é 0,69, 3. Pode usar esse número também. Ah, mas se você estiver fazendo um cálculo, por exemplo, f de 10, né, do ln de x, f de 10, ele usa o ln de 10. Então, a função aplicada do x igual a 10 é ln de 10, para ln de x, né, dessa forma funcional descrita. Não tem problema, tá? Galera, então foram essas funções que eu queria mostrar para vocês de forma bem rápida, bem sucinta, tá? Só fazer um adendo aqui, né, mostrar como é o gráfico da função logarítmica, como ela é inversa da exponencial de base A, basta você fazer a inversa, né, no gráfico. Então, olha só, certo? Então, assim, de maneira bem rudimentar, se, por exemplo, e de x, ela passa por 1, né, ela passa por 1, e de x, né, o desenho de azul aquela hora, né? E aqui 2, aqui é o e, né? Que é entre 3 e aqui, ó, 2, 3. Né? Entre 2 e 3, mais próximo do 3 do que o 2. Então, desenho de maneira bem rudimentar, só para vocês observarem. Então, se eu tenho aqui essa função e de x dessa forma, basta desenhar ln de maneira inversa. Como é que se desenha? Ela não está definida aqui, tá? Ela não está definida aqui. Então, por exemplo, a ln de 1 é igual a 0. Tá? Ln de 1 é igual a 0. Então, quando o x vale 1, só apaga aqui embaixo que eu escrevi meio erradinho aqui. Quando o x vale 1 aqui no domínio, a ln de 1 vale 0. Então, começa por aqui, tá? Ela tem números negativos aqui para baixo. Como ela é inversa, tá? O desenho dela é mais ou menos assim, ó. Essa aqui é não desenhar de outra cor, né? Mas tudo bem. Essa é f de x é ln de x, ok? Essa aqui é o adendo que eu queria mostrar para vocês. Galera, obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.